Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Sou a professora Núbia Mello e na aula de hoje a gente vai estar falando sobre eletroquímica e lixo eletrônico. E aí vale dar uma dica para vocês estarem revendo as aulas de reações de oxirredução, os processos dos elementos químicos que oxida e reduz, porque é o que a gente vai estar trabalhando dentro dos conceitos na eletroquímica, ok? A gente vai estar também trabalhando sobre o descartes inadequado dos lixos eletrônicos, quais são os prejuízos que tem ocasionado tanto à saúde como ao meio ambiente. Tranquilo? Então, a gente vai estar vendo sobre os conceitos de eletroquímica. Ela trabalha especificamente entre duas reações. Aquelas reações químicas que se transformam em energia elétrica e a energia elétrica que é transformada em energia química, ok? Então, vamos lá? Então, no nosso dia a dia, a gente está acostumado a estar utilizando esses equipamentos, né, que eles foram benefícios para o nosso dia a dia. Então, nós temos aqui a máquina de lavar, geladeira, micro-ondas, o ar-condicionado, a TV. Então, são equipamentos que eles são utilizados por conta do quê? Por que é possível a gente utilizar esses equipamentos? Por conta da energia elétrica. Então, o que é a energia elétrica? É uma forma de energia baseada na geração de diferença de potencial elétrico entre dois pontos, que permitem estabelecer uma corrente elétrica entre ambos. Então, é por isso que é possível a gente utilizar aqueles equipamentos. Então, qual é a contribuição da química em relação a isso? A química contribui com alguns fenômenos relacionados com energia elétrica. Então, nós temos aqui reações químicas produzindo energia elétrica e os principais exemplos, os mais comuns no nosso dia a dia são as pilhas e as baterias. E nós temos a corrente elétrica produzindo a reação química, que aí aqui nós temos o exemplo da eletrólise. Então, a química contribuindo para alguns fenômenos relacionados à energia elétrica e que trazem contribuições para o nosso cotidiano. Então, o que é de fato a eletroquímica? É um ramo da química que estuda o fenômeno da transferência de elétrons para transformar energia química em energia elétrica. Então, nós temos aqui, no sentido energia química para energia elétrica, nós temos o estudo das pilhas e bateria. Quando a gente trabalha o conceito de energia elétrica para energia química, aí nós temos o estudo da eletrólise. Os dois tipos de transformações ou fenômenos, elas são essenciais e importantíssimas no nosso cotidiano, principalmente no ramo da indústria e da medicina em relação à saúde, ok? Então, vamos aqui. A importância da eletroquímica no nosso cotidiano. Então, nós temos aqui. Ela é aplicada na fabricação de muitos aparelhos utilizados no nosso cotidiano, como a gente viu nas imagens no início da aula, como as pilhas, as baterias, os celulares, as lanternas, computadores e calculadoras. Então, nós temos aqui qual é a diferença entre uma pilha e uma bateria. Então, uma pilha é formada apenas por um eletrólito, que é uma solução onde possui elétrons, também denominada de ponte de salina, que a gente vai detalhar já já no funcionamento das pilhas, e dois eletrodos. Então, a pilha, ela possui uma ponte salina e dois eletrodos. E qual é a diferença dela para a bateria? A bateria ela é formada por várias pilhas ligadas em série ou em paralelo, ok? Então, como que acontece o funcionamento da pilha? A pilha ela converte em energia química em energia elétrica de modo espontâneo. Então, o que a gente pode observar aqui? Que esse funcionamento, ela não precisa ser forçado, é natural. Então, vamos ver aqui o exemplo? Então, nós temos aqui dois recipientes, né, com solução. Nós temos duas placas metálicas, aqui, ó, placa metálica com o metal zinco, placa metálica com o elemento cobre. Essas duas placas metálicas, elas são chamadas de eletrodo e elas são imersas em soluções. Então aqui, ó, a placa de zinco, ela precisa ser imersa em uma solução que contenha o elemento químico zinco, como tá aqui, ó, sulfato de zinco.
A placa de cobre, ela precisa ser imerso em uma solução onde essa substância possua o elemento químico cobre, como nós temos aqui o exemplo do sulfato de cobre. Então, o que acontece aqui? Como a gente viu aqui na definição, é uma reação espontânea. Então, no momento que nós inserimos essas placas metálicas, chamadas de eletrodos, nessas soluções aquosas, inicia-se o processo da reação de oxirredução, que é aquela reação onde acontece a transferência de elétrons. Então, o que a gente pode observar aqui? O zinco, ele é o elemento químico que vai doar elétrons. Então, se esse elemento ele doa elétrons, é ele que vai sofrer oxidação. E aí, os elétrons vão passar por esse fio condutor até chegar à placa de cobre. Se o cobre é o elemento químico que vai receber os elétrons, então significa que ele sofreu redução, ok? E aí nós temos também aqui a ponte salina. Como o nome já diz, salina vem de sal, que é um eletrólito. E qual é a função dessa ponte salina? É deixar em equilíbrio a quantidade de íons. Então, se a gente tem a diminuição de ânions ou de cátions, a ponte salina, que é onde a gente tem presente o eletrólito, ele vai compensar essa quantidade, essa falta, né, ou esse excesso de cátion ou de ânion, deixando equilibradas essas duas soluções, ok? Outra coisa importante para a gente estar falando do funcionamento das pilhas. Então, o que a gente pode observar aqui, ó? Onde acontece a oxidação é no polo negativo. E esse polo negativo, ele vai ser chamado de anodo. Então, no anodo, nós temos a oxidação do elemento químico zinco. E aqui, onde nós temos o processo de redução, nós temos o polo positivo, que aí ele é chamado de catodo, ok? Então, esse é o funcionamento das pilhas, né? Ela precisa de duas placas metálicas estarem imersas em soluções aquosas e é um processo de oxirredução, onde nós temos a doação e a recepção de elétrons, ok? Então, agora a gente vai estar falando da eletrólise. A eletrólise também é uma reação de oxirredução, onde ocorre a transferência de elétrons. Qual é a diferença da eletrólise e de uma pilha? É que a pilha, como a gente viu anteriormente, é um processo espontâneo e a eletrólise é um processo não espontâneo, provocada pela passagem da corrente elétrica vindo de uma fonte externa. E pode ser de dois tipos, a eletrólise. Ela pode ser ígnea, é aquela que se processa a partir de um eletrólito. O que é um eletrólito? É uma substância que contém íons fundido, ou seja, pelo processo da fusão. E ela pode ser aquosa, é o solvente ionizante, utilizado é a água. Em solução aquosa, a eletrólise pode ser realizada com eletrodos inertes. Então, o que é importante aqui? Quando a gente viu nas pilhas, os eletrodos, eles participavam da reação. Nesse caso da eletrólise, eles não vão participar, ok? Então, eles vão ser inertes. Então, vamos ver aqui o exemplo. Então, aqui a gente tem um exemplo da eletrólise aquosa do NaCl. Então, nós temos aqui, ó, a bateria representa a energia elétrica, onde ela vai forçar a acontecer essa reação química, onde a gente vai ter a transferência de energia elétrica, aqui ó, representado pela bateria, e transformando em energia química, representado aqui no interior da cuba eletrolítica. Então, nós temos aqui duas placas também metálicas, que são chamadas de eletrodo, como a gente viu na pilha. E nós temos aqui a solução aquosa e dentro dela nós temos presente os íons ânions, que aí nós temos aqui o Cl, e o íon cátion, que é o Na+. De onde que são esses íons? Está aqui, ó, eletrólise aquosa do NaCl. O Na é da família 1A, então ele vai perder elétrons ou vai doar elétrons, e o cloro
ele é da família 7A, então ele vai ter a tendência em receber elétrons. Então, o que a gente pode observar aqui, ó? O anodo, que é o eletrodo, está no polo positivo, e o cátodo, nós temos aqui o polo negativo. Então, se ele é o polo negativo, quem são os íons que vão ser atraídos? Na+. Se nós temos aqui o polo positivo, quem vai ser os íons a ser atraído? Cl-, porque a gente sabe que as cargas opostas, elas se atraem, ok? Então, a eletrólise também é uma reação de oxirredução, onde acontece a transferência de elétrons, porém, ela não é espontânea, ok? Então, agora a gente vai estar vendo qual é a diferença, as principais diferenças entre o funcionamento da pilha e o funcionamento da eletrólise. Então, nós temos aqui, pilha é um processo espontâneo, a eletrólise não é um processo espontâneo. A pilha, nós temos a transformação de energia química em elétrica e na eletrólise nós temos a transformação de energia elétrica em química. Nós temos aqui nas pilhas, o anodo é o polo negativo e na eletrólise o anodo é o polo positivo. Nas pilhas, o cátodo é o polo positivo e na eletrólise o cátodo é o polo negativo. Então, essas são as principais características e diferenças entre as pilhas e a eletrólise, ok? Agora a gente vai estar falando sobre as aplicações da eletroquímica, a importância dela no nosso dia a dia. Então, nós temos aqui a eletroquímica na medicina, ela está presente na produção do marca-passo, que é utilizado por pacientes com problemas cardíacos. Nós temos aqui na indústria, nós temos a galvanoplastia. O que é isso? É o processo utilizado para cromar as peças. E o que é esse cromar as peças? É o revestimento de peças de ferro e aço com zinco metálico. E aí nós temos como exemplos para-choques e a fabricação de semijoias, ok? E aí nós temos também a produção de brinquedos infantis, as lanternas, controles de TVs, portões eletrônicos. Se não fosse eletroquímica, nenhum deles existiria. Então, o que a gente pode observar? Que o estudo da eletroquímica ela é muito importante no nosso cotidiano. Então, tem muitos benefícios que nós utilizamos no nosso dia a dia, ok? Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre o lixo eletrônico, o que é ele e quais são as consequências de um desgaste impróprio que muitas vezes a gente comete no nosso cotidiano. E eu quero deixar uma pergunta para você estar refletindo em casa. Onde é o lixo? Existe um lugar específico que ao lado, ao nosso derredor, chamado meio ambiente, que é lixo? Ok? Então, vou deixar essa pergunta para você estar refletindo, ok? Então, aqui, ó, o que é o lixo eletrônico? Então, nós temos a imagem aqui, né? Vários descartes de vários lixos eletrônicos e a gente vai ver a definição. Então, o lixo eletrônico é todo resíduo, material produzido pelo descarte de equipamentos eletrônicos. E a gente vai estar vendo aqui sobre qual é como que é o descarte correto desse lixo eletrônico, ok? Então, primeiro, eles não devem ser jogados no lixo comum quando acaba sua vida útil, pois os materiais usados em sua composição muitas vezes são tóxicos. Então, o que a gente pode observar aqui? Existe uma importância muito grande dos eletrônicos no nosso dia a dia. Porém, existem alguns elementos químicos que são utilizados em sua composição que não pode ter contato com o meio ambiente, ok? Segundo ponto, a chamada sucata eletrônica. Ela deve ser recolhida e enviada às empresas especializadas na reciclagem desses produtos, em um processo chamado de manufatura reversa. Então, esse processo aqui é o mais eficiente, porém, nem em todos os estados do Brasil ou em alguns países ela funciona. Mas quando se trata da reciclagem de lixo eletrônico, essa é a mais eficiente, ok? E o que seria isso? O nome
ilustra bem as etapas. Primeiro, a gente desmonta, separa as partes e extrai diferentes elementos de cada componente, ou seja, fazer o caminho contrário ao da produção de equipamentos, ok? Então, esse seria um processo mais eficiente quando se trata do reciclar o lixo eletrônico. Porém, a gente sabe que os custos são altos e muitas vezes não é do interesse de algumas empresas, por conta do alto custo, esse processo para fazer essa reciclagem. Por isso, a conscientização precisa começar de nós. Muitas vezes a gente acha que a conscientização, não só do lixo eletrônico, que é o que a gente está abordando na aula de hoje, precisa partir de uma consciência de cada indivíduo. A gente acha que precisa partir das empresas, ou do governo, né, ou de outros órgãos. Porém, quando se trata de meio ambiente, quando se trata de reciclar ou de conservar, é necessário sim, de fato, a conscientização de cada indivíduo, ok? No se tratar do nosso meio ambiente, principalmente para as próximas gerações, ok? E aí aqui, ó, quais são os prejuízos? Então, o que a gente pode estar vendo nessa imagem aqui, ó? No Brasil, é produzido 1,4 milhão de toneladas de lixo eletrônico. Quais são os principais, né, elementos químicos que são encontrados na produção desses eletrônicos que é prejudicial ou que contamina a água, o ar ou o solo? Aí nós temos aqui a presença do chumbo, do cobre, do mercúrio e do cádmio. Então, o chumbo aqui, ó, é um dos mais perigosos elementos químicos, acumula-se em ossos, cabelos, unhas, no cérebro, no fígado e no rim. Em baixas concentrações causa cefaleia e anemia. Onde que ele é encontrado? Nos computadores, no celular e na televisão. Então, por isso que é importante a gente fazer o descarte correto desses produtos que a gente possui em nossa casa. Não jogar nos rios, não jogar no lixo comum, que muitas vezes a gente comete esse erro, ok? O cobre, a sua intoxicação afeta diretamente o fígado. Esse material está presente em tablets, celulares também, nos televisores e refrigeradores. O mercúrio, ele é absorvido pelas vias cutâneas e respiratórias, causa lesões cerebrais e má formação fetal. Sua reação no organismo é tão forte que pode ser fatal ao homem. Atenção aos termômetros, barômetros, as lâmpadas fluorescentes. Por exemplo, até as lâmpadas, muitas vezes a gente descarta no lixo comum. E isso não é correto, ok? O cádmio, onde que ele pode ser encontrado? Ó, ele é presente principalmente nas baterias de notebooks, ok? Então, qual é o prejuízo dele na nossa saúde? A sua intoxicação crônica gera descalcificação, lesões renais nos pulmões e pode causar o câncer, ok? Se tiver o contato de forma inadequada. Então, o que a gente pode observar aqui? Se a gente não tiver cuidado ou responsabilidade com esse descarte ou com esses produtos, a gente pode estar contaminando por completo o meio ambiente, contaminando a água, contaminando o ar e contaminando o solo, ok? Então, na aula de hoje, a gente falou um pouco sobre eletroquímica, as principais reações químicas das pilhas e a eletrólise. A gente viu a importância da eletroquímica e a aplicação dela no nosso cotidiano. E a gente abordou também a responsabilidade e a consciência que a gente precisa adquirir ao fazer o descarte do lixo eletrônico. Não deixe de acessar a plataforma Eduque, bons estudos e até a próxima!